tudo que é impossível a nós é possível, porque o Senhor o torna possível. O Senhor é aquele que faz sumir nódulos caroços, que faz o aleijado andar, o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, que até ressuscita o morto. O Senhor é aquele que faz portas se abrirem ou se fecharem. Mas, Pai, a tua palavra afirma uma coisa: a porta que o Senhor fecha, ninguém abre; a que o Senhor abre, ninguém fecha. Isso significa, meu Deus, que não tem uma entidade nesse planeta que seja maior do que o Senhor. Não tem uma entidade nesse universo, nesse mundo inteiro, que seja maior do que o Senhor que criou todo esse mundo. Meu Deus, visita essa pessoa, visita os caminhos, a casa, as situações que ela tem enfrentado nos últimos dias, semanas, meses e até anos. Vai visitando para trazer libertação. Meu Deus, hoje é dia de libertação. Hoje é dia que até aquelas castas de demônios que só sai com jejum e oração tem que sair. E é para a tua glória, Pai. É para a tua honra, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga: eu creio. E pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Bom dia. Podem se sentar em nome de Jesus. É um prazer estarmos juntos. Amém? A gente já está aí. Hoje já é dia 18 de julho. Hoje é aniversário do meu filho. Comemorei ontem. Mas é hoje. Hoje que eu vou ligar para ele, falar com ele, fazer um agrado, né? Mas ontem eu já tive com ele, já fiz a comemoração. Foi ontem, que hoje eu estou aqui, né? O dia todo. E correria. Minha esposa à noite já para a vigília das mulheres. Quais mulheres aqui vão para a vigília mais tarde? Só uma. Eita, duas. Oh, essa madrugada, ninguém está querendo orar de madrugada não, hein? É o frio, é? Ah, meu Pai do céu, essa vigília vai ser muito boa, hein? A minha esposa já começou a usar o mesmo sistema que eu uso para fazer a reunião de 7 horas com Cristo. É uma vigília que não para, é uma vigília viva, como eu falo, reunião viva, né? Ela não para. Quem quiser, na hora do louvor, se levanta e faz o que tem que fazer, mas não para. É uma vigília que não tem aquele negócio de meia hora para você ir em cantinho, 1 hora, aí ali a pessoa já desanima, já vai embora, e outros ficam dormindo, aí aquela vigília fica sem estranho, para voltar fica... Não, é direto. E a pessoa nem sente nada. Quando chega de manhã, nem parece que já passou a noite. E a pessoa está firme, forte pelo Espírito Santo. Então, as irmãs que não vão perder. Vão perder mesmo, porque realmente vai ser uma vigília daquelas. Amém, Jesus? E o senhor vai estar lá, pastor? Irmãos, é a vigília das mulheres que vencem. Não seria estranho eu ficar lá? Eu até posso ir lá, levá-la, ficar lá um pouco, observar o início e tudo mais, cuidar do meu amorzinho, né, levando ela lá e tudo. Mas olha só, não tem nada a ver eu ficar lá. Amém, Jesus? Deixe as mulheres buscar a Deus. E um dia desse eu vou fazer a vigília dos homens que vencem. Aí eu quero ver se os homens são mais animados do que as mulheres para a vigília, porque para a vigília parece que não. Vamos ver, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje eu comecei um propósito. Você pode já abrir a sua Bíblia em Mateus 17. Hoje eu comecei um propósito que Deus colocou no meu coração. Nós vamos começar a fazer, toda sexta-feira, a partir de hoje, um jejum 1 hora antes da reunião. Entende? 1 hora antes de cada reunião, eu estarei em jejum. Os pastores reparem estar também. Eu avisei, não sei se eles esqueceram, mas eu não vou me preocupar com isso não. Eu vou fazer o meu. Então, por exemplo, 8 horas começa esse culto, 7 horas já estou em jejum. Amém, Jesus? E fico até o final do culto. 14 horas eu faço culto à tarde. Então 13 horas a partir de 13 horas já não como mais nada. E fico até o final do culto. 19 horas outro culto. Então 18 horas eu paro. E só vou agora comer alguma coisa no final do culto. Amém? É um período de jejum. Por quê?
por causa disso que você vai ouvir aqui agora. O que Deus me mostrou, que você já até conhece, mas Deus sempre tem alguma coisa nova para acrescentar, né? Então, Mateus 17, vamos ver aqui por que Deus colocou isso no meu coração. Mateus 17, versículo 14. Pastor, por que o senhor não faz jejum direto? Eu já fiz muito jejum assim, o dia inteiro, 24 horas em jejum direto. Hoje eu raramente faço, confesso a você. Por quê? Porque tem... o jejum não é para me sacrificar, não é sacrifício. Um jejum é uma dedicação a Deus. Você está honrando a Deus. Quando você começa a ficar sacrificado, sua saúde sacrifica e tudo mais, aí você está fazendo sacrifício. Jesus falou: não quero mais sacrifício, eu quero obediência. A gente tem que aprender a jejuar. Amém, Jesus? E de mais a mais, eu fiz de um jeito que eu quero que vocês, se vocês sentirem no coração, vocês podem fazer também. Porque se tem caixa de demônio na sua casa, nas suas finanças, na saúde da família, você sente que tem certas castas de demônio que você faz, ora e a coisa não vai embora, então você pode fazer também. Agora, se quiser, a gente faz junto, 24 horas, mas eu quero que todo mundo faça também. Aí eu não quero vocês caindo pela tabela. Amém, Jesus? Porque aí a pessoa vai cair, mas é porque passou mal, então não adianta. Então assim, eu fiz de um jeito que todo mundo, obreiros, pastores, vocês, todo mundo pode fazer. 1 hora antes da reunião. Você sabe que vem na reunião das 8, 7 horas você não come mais nada, come antes. 7 já não come mais nada, já vem Jesus, eu quero que essa caixa de demônio na vida do meu filho saia. Então eu vou fazer esse propósito. Eu vou para a igreja sexta-feira, 7 horas, eu entro em jejum, 8 horas eu estou lá, e na saída eu paro para tomar um café na padaria, eu vou para casa tomar um café, alguma coisa, mas eu vou fazer esse propósito para arrancar essa casta de demônio da vida do meu filho, ou das minhas finanças, ou da minha loja, enfim. Você está entendendo? Então dá para todo mundo fazer, não é tão sacrificante assim. Então é isso que eu pensei, em nome de Jesus. Amém? Esse é um propósito que eu começo hoje já. Hoje eu já estou nesse propósito já, no nome do Senhor. Tá bom? Mateus 17, então, versículo 14, diz assim: e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é o quê? Lunático. O lunático é aquela pessoa que não tem controle de si. A pessoa, ela perdeu o controle até motor, às vezes, do seu corpo. Então é uma pessoa que não tem controle de nada. Ela, se deixar ela sozinha, ela pode até fazer uma loucura. De repente correr no meio de um carro, na frente de um carro, bater numa pessoa que está tentando ajudá-la, né? Tem gente que está tão lunático que se você vai falar com a pessoa começa a querer te bater. A minha esposa falava do testemunho de uma pastora que era para ter morrido, porque ela estava correndo, fazendo uma corridinha, cuidando da saúde, e um lunático saiu do nada com uma madeira na mão e começou a bater na cabeça dela. E bateu. E quando ela chegou no hospital, o médico falou: já não tem mais para onde correr. Vamos operar e tudo mais. E ela ficou em coma, voltou do coma, não é mais a mesma de antes, mas fala, pensa, entendeu? Não ficou paralítica, enfim. O testemunho é esse, mas as marcas estão no rosto dela, na cabeça dela, para mostrar o que aconteceu. Tudo porque um lunático apareceu do nada e começou a bater nela. Não era nem para assaltar, não, era coisa mesmo de demônio. Então, olha o que Jesus vai dizer aqui. Esse homem chega e diz que, ele fala: o meu filho que é lunático, ele sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Então ele não tinha controle dele, da mente dele, dos pensamentos, do que fazia, não tinha controle motor, não podia ficar sozinho, era uma pessoa lunática, doida, louca, lunática, não podia ficar sozinho. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo.
E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Isso aqui sempre me chamou a atenção, sabe? Porque assim, você vê que Deus sempre mostra algumas coisas novas para a gente, né? Ele fala assim, ó geração incrédula e perversa. O homem tinha dito para Jesus o quê? Meu filho é lunático, ou de vez em quando ele cai no fogo, de vez em quando ele cai na água. Eu vi, mas seus discípulos não puderam expulsá-lo, não puderam curá-lo. Aí Jesus vem e fala, geração incrédula e perversa. Não parece que ele está falando com os discípulos? Poxa, por que vocês não puderam curar esse rapaz lunático? Amém, Jesus? Parece. Eu já vi muitos pregadores falando. Não, olha a bronca que Deus está dando nos discípulos que não estavam preparados para curar aquele rapaz. Mas vamos lá. E ele fala assim, até quando estarei eu convosco? E até quando vos... Quem estava sofrendo eram os discípulos. Quem estava sofrendo? O pai e o filho que era lunático. Jesus não está falando com os discípulos. Entendeu? Ele não está falando com os discípulos. Ele está falando de qualquer pessoa que não entende que há uma batalha espiritual enorme aí fora, nesse mundo, que eu enfrento, que você enfrenta, que volta e meia a gente enfrenta. A gente fala, as pessoas lá fora falam, a vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim mesmo, não. É uma batalha espiritual o tempo todo. E alguns conseguem vencer e ir para outro nível. Alguns, pode reparar, alguns vencem, não vão para outro nível e continuam na mesma batalha o tempo todo. Parece que o mesmo problema nunca é vencido. Ele enfrenta aquele problema e às vezes até venceu, mas o mesmo problema, um problema muito semelhante àquele, volta sempre. Parece que o diabo sabe exatamente onde atacar aquela pessoa. Entende isso? Está dando para entender o que eu estou dizendo? Então assim, porque se você venceu, a Bíblia fala, o apóstolo Pedro diz que eu me torno o Senhor daquele que eu venci. Eu deveria agora acabar com aquilo não deveria mais dominar a minha vida. Aí sim, viriam outras batalhas, normal, viriam outras batalhas, porque a vida é feita de batalhas. Essa guerra entre bem e mal, entre Deus e Satanás, entre céu e inferno, é desde sempre. E vai continuar até que a gente vá para a nossa eternidade com o nosso Senhor. Amém, Jesus? O que não é normal é a pessoa ficar com o mesmo problema a vida toda. Isso não é normal. Então ela melhorou e voltou, melhorou e voltou, melhorou e voltou, melhorou e voltou. Ela fica boa e fica ruim, fica boa e fica ruim. Ela sai da igreja curada e depois volta na outra semana com o mesmo problema. Eu sei que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então se ela foi curada e voltou com o mesmo problema, na verdade não é o mesmo problema. Entende? É muito semelhante ao anterior. E ela recebeu aquilo novamente. Ou essa casta de demônio, ela sabe, ela é difícil de vencer. Porque a pessoa não consegue se ligar nisso. Jesus não está falando com os discípulos, não. Jesus está falando com quem está sofrendo. Os discípulos não estavam sofrendo. Ele fala assim, até quando vos sofrerei, ô geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui, traz seu filho aqui. Está falando com o pai. É sério, irmão, isso aqui. Amém, Jesus? Tem demônio que vai ser peçonhento, irmão. Você vai vencer, ele vai gerar, vai voltar, ele vai insistir, você vai ser tentado na mesma coisa o tempo todo, e tem gente que cai no mesmo pecado
reiteradamente, ele vai insistir e vai tentar voltar, e a mesma doença, pelo menos aparentemente a mesma doença está voltando. A pessoa fala: pastor, aquela dor desapareceu, glória a Deus. Aí pastor, aquela dor voltou, orar de novo. Aí pastor, foi embora, glória a Deus. E pastor, voltou de novo, orar de novo. Que caça de demônio é essa? Que vai e não volta, vai e volta, e a gente não consegue vencer. E onde está o problema da falta dessa vitória definitiva? Ele não está falando com os discípulos, ele está falando com o Pai. Geração perversa, até quando vocês vão sofrer? Traz ele aqui. Os discípulos não estavam sofrendo, os discípulos estavam com Jesus. Não eram os discípulos que estavam endemoniados, não eram os discípulos que estavam com seus filhos, com seu filho, ora jogando no fogo, ora caindo no fogo, ora caindo na água. Era aquele pai que estava sofrendo e aquele jovem que estava sofrendo. Então ele está falando da gente, irmão. Está falando das pessoas que deveriam assumir o Evangelho e começar a entender as batalhas espirituais que passa e não entendem. A gente, várias pessoas já falaram comigo: pastor, eu oro, mas meu marido não muda, é cachaça o tempo todo. Eu oro, meu Deus, parece que não tem jeito, pastor, minha filha, meu filho, eu oro, porque tem caça de demônio que é só com jejum e oração. Entende? Que tem caça de demônio que é peçonhento, mas é aquele bicho que você manda embora, ele parece que foi, mas ele está rondando ali ainda. Então você precisa de algo mais. Entendeu? Você precisa de algo mais. Não é só uma oração, impôs a mão, saiu, foi embora, glória a Deus, aleluia, 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 tá, daqui a pouco tudo de novo. E você recua. Eu já conheci muita gente assim, pessoal. Pastor, estou curado. Ih, glória a Deus. Ah, pastor, eu estou sentindo de novo a mesma coisa. Ué, mas por que voltou? Você deu mole para essa caça de demônio aí. Ou seja, ele bateu na sua porta novamente, e a pessoa falou assim: eu pensei que tinha sido curado naquele culto, mas olha só, de novo, não fui não. Eu achava que tinha sido. Pronto, você acabou de abrir a porta, escancarar para ele voltar e agir na sua vida novamente. Você devia ter dito: aqui você não volta. Naquele dia eu fui curado. Você perdeu naquele dia a batalha comigo, naquela reunião que eu participei com o pastor, e você não vai voltar. Não te aceito, não te aceito, está repreendido. E você então começa a jejuar, começa a orar, vai para a batalha, se retira, entra no seu quarto, fecha a porta atrás de você e vai orar, e vai, porque você não aceita ele voltar de jeito nenhum. E de repente ele percebe: esse aqui realmente eu perdi. Entende? Nós temos que entrar nessas batalhas. Tem caixa de demônio que realmente só sai com jejum e oração. Eu estou entendendo isso. Tem caixa de demônio que, se você não for perseverante, você vai ficar sempre no mesmo problema, no mesmo pecado, na mesma doença, no mesmo problema, na mesma dor, na mesma dificuldade financeira, e melhora um pouquinho, volta, melhora e volta, e melhora e volta, porque ele grudou. Parece aquela cola que você vai fazer, essa colinha, né, que você vai colocar lá no negócio e cai no seu dedo. Não é? Já aconteceu com todo mundo aqui, né, irmão? Pelo amor de Deus, não aconteceu só comigo isso. E cai no seu dedo e fica aquele negócio grudado, para tirar é horrível. Você tem que ter um produto, né? É super bond, né? E tem que tirar assim. Tem demônio que é assim, está grudado. E a gente tem que se grudar em Jesus Cristo. Amém? 18, ele vai falar assim, ó. O pai vai levar, né, a criança até Jesus, e diz assim: e repreendeu Jesus o demônio, e saiu dele, e desde aquela hora o menino, então, era demônio, certo? Era demônio. A Bíblia fala que ele era lunático, ele não tinha controle do corpo dele, ele caía, ele ora no fogo, ora na água, ele sempre estava com a sua vida em risco, então, né? Sempre estava à beira da morte, podia morrer qualquer hora, ora no fogo, ora na água, e sempre ele perdia o controle da vida dele, desmaiava, sei lá,
estribuchava. O pai sem saber o que fazer, desesperado, vai até Jesus Cristo. Jesus não está buscando, está lá consagrando, fazendo sua consagração, seu jejum, sua oração. E os discípulos estão lá conversando, normal, comendo seu pãozinho, comendo seu peixinho, todo mundo normal. E esse homem vem e eles não conseguem curar. E aí Jesus fala que aquela geração é incrédula e é perversa. Perversa por quê? Porque eles mesmos estão sofrendo e não conseguem vencer o sofrimento. Eu posso ser perverso comigo mesmo. Que coisa estranha, né? Eu posso ser perverso involuntariamente, indiretamente comigo mesmo. Quando? Quando eu levo minha vida espiritual do jeito que muitos estão levando, com muita, não é simplicidade, a gente tem que andar com simplicidade, mas muito frouxo. A Bíblia fala assim: não te mostre frouxo no dia da sua adversidade, no dia da sua aflição. Não te mostre frouxo. A Bíblia avisa, irmão. Avisa. E a gente fica chorando em vez de entrar em oração séria. Você está com alguém doente? Estou, pastor. Já se trancou no quarto e ficou uma hora orando por ela? Não, pastor. A gente é frouxo, irmão. A gente não fica uma hora orando. Olha a vigília das irmãs aí. Olha as reuniões de 7 horas que eu faço aqui. 7 horas com Cristo. É complicado, 7 horas na igreja. Não é complicado coisa nenhuma, irmão. Complicado é ficar 3, 4 horas dentro de um estádio. Não, é só 1h30, 1h40, 2 horas. Não é, porque chega 2 horas antes, sai 1 hora depois, fica 2 horas no futebol, é 3, 4, 5 horas dentro de um estádio. E ainda gasta dinheiro para isso. O dinheiro que, se o pastor pedir uma oferta aqui de R$500, R$300, a pessoa torce o nariz e gasta lá, para ficar lá recebendo xixi na cabeça. O pessoal faz isso, né? Não está, pelo menos dizem que faz, né? Eu nunca levei isso. Está dando para entender, sim ou não? Amém, Jesus? Nós não podemos continuar frouxos desse jeito, irmão. O problema é sério, a oração tem que ser mais séria. É caixa de demônio, está com difícil sair, não sai, a coisa não resolve, o problema não resolve, então tem que orar mais. Eu tenho que me envolver mais. Eu já falei com vocês, quando eu me converti, eu largo as drogas em casa mesmo. Daquele dia que eu tive um encontro com Deus de madrugada na minha casa, nunca mais eu caí com drogas, tá? Com bebida, com droga, nada disso. Mas todo dia eu ia para a igreja. Todo dia. Fui chamado de fanático, até pela minha família. Todo dia. Amém, Jesus? Eu precisava daquilo e me afastei de tudo. Me afastei de todo mundo. Era trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja. Não tinha negócio de amizade, nada disso não. Entende? Porque eu precisava daquele impacto, daquela coisa mais forte. Eu precisava, eu estava saindo de um meio muito sujo. Um tremedal de lama, como o Davi fala. Então precisei, e eu fiquei por muito tempo indo na igreja todos os dias, e quando não tinha culto eu arrumava alguma coisa para limpar dentro da igreja, mas todo dia eu estava na igreja. A gente fica, sabe, medindo quantas vezes vai na igreja, quanto tempo fica na igreja. Quando tem reunião especial a gente não vai, porque não é o dia do meu culto. Então a gente está muito frouxo na vida espiritual. Tem demônio que com frouxidão não vai ganhar não, irmãos. Amém, Jesus? Vai ter que ser jejum, vai ter que ser oração, e vai ter que fazer igual Jesus Cristo. Vai para o monte e fica lá 1 hora. Entra no seu quarto, fica lá 1 hora. No mínimo. Os grandes avivalistas do Evangelho oravam 5, 6, 3, 4, 7 horas. A noite toda sozinho, uma vigília sozinho. Eles faziam. O Smith, o inglês Woods, dizem que ele entrou na loja uma vez, os demônios começaram a manifestar, irmão. Tem ideia da unção desse homem? Ele entrou na loja para comprar um negócio, quem estava endemoniado na loja começou a manifestar com demônio. Ele só entrou para comprar. E aí ele expulsou os demônios. Um homem que foi se converter depois de burro velho, com todo respeito. Estou falando, é só um termo, né, que a gente usa, mas com todo respeito ao servo de Deus.
Ele estava lá, sabe como é que ele se converteu? Ele estava lá sentado, lá, se converteu de verdade, né? Ele estava lá sentado lá na cadeira dele, a mulher falou assim, eu vou para a igreja. Ele falou assim, não vai não. Ela falou, eu vou. Não, Smith, entre eu e Jesus você não vai se colocar. Eu vou. Não, você não vai. Ele era, como é que fala? Qual é a profissão dele? Ele era encanador, se eu não me engano. Encanador, bombeiro hidráulico, uma coisa assim. E ela, eu vou. Não vai, eu vou. Se você for, você não vai entrar em casa. Tudo bem. Ela pegou, pum, igreja. A mulher dele que era firme, irmão. A mulher dele que pregava. A mulher dele que era santa. A mulher dele que era mulher de Deus. Essa mulher não desistiu do marido. Lutou, orou, buscou. Aí quando ela volta, no livro conta que quando ela volta, ela senta. Está tudo trancado, ele trancou. Já é de manhã, né? Ele trancou. Aí ela senta na porta da cozinha. Quem já leu isso aí? Já leram isso? Ela senta na porta da cozinha. Quando ele vai abrir, para trabalhar, quando ele vai abrir, ela rola para dentro, assim, ela cai dentro da cozinha dela. E ela cai e levanta e fala assim, você não tomou café? Você vai sair para trabalhar sem tomar café? Não, pera aí que eu vou fazer seu café agora. E e ele sentado lá olhando para ela, e ela aquele café do pessoal de tudo que tem direito, e foi tudo quentinho para ele. Ele olhou assim, olhou para ela e falou, que é isso? Deixei você dormir lá fora no tempo, e você levanta e vai fazer tudo isso para mim? Não, é que Deus é esse? Foi aí que ele se converteu, desse jeito. Foi para a igreja, nunca mais saiu. Um homem que entrou na loja uma vez e todo mundo começou a manifestar que tinha demônio, que tem sua história sendo contada no mundo todo, que não se converteu quando era jovenzinho, que não cresceu na igreja. Está dando para entender, sim ou não? Tem demônio que se gruda, irmãos. E a gente tem que ser menos frouxo em relação às coisas espirituais que eu estou falando. Por favor, não estou xingando ninguém, tá? Não estou diminuindo ninguém, não é isso. Eu estou falando que a gente às vezes é frouxo, irmão. Está amarrado. Lembra que eu falo sempre? Tem gente que a oração é só essa. É só essa, irmão. Tem gente que a oração é só essa. Está amarrado, está repreendido. Está amarrado, está repreendido. Está amarrado, está repreendido. Está amarrado, está repreendido. Está amarrado, parece até funk. Dá para fazer um funk com esse está amarrado, está repreendido aí. Não ora. Não busca, não se consagra. Tem demônio que só vai sair assim. Tem gente que só vai ser curado desse jeito. Senão não vai ser curado. Amém, Jesus? A gente precisa ser menos frouxo. E começar a se dedicar mais. A buscar a Deus, tá? Não é fanatismo de ficar... Não, é de buscar a Deus mesmo. E quanto maior for a dificuldade, a adversidade, mais vai requerer de você uma consagração, uma dedicação. E a gente tem que se dedicar. Tem que se dedicar. E aí o que fez? Então no 18, ele repreendeu Jesus o demônio, que saiu desde aquela hora, o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, porque por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Certo? Tá, agora, 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Bom, para. Então, ele fala que eles tiveram pouca fé. Aí depois ele fala, mas esta casta, então eles tinham fé, que a fé deles podia alcançar grandes coisas, né? Coisas até impossíveis, mas aí ele está dizendo o seguinte, não é só a sua fé não,
Mas ele tá abrindo espaço para mostrar que tem algo mais que você tem que fazer em certas situações. Ele fala: vocês estão com a fé pequena. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, o pessoal acha que é pequena fé, grão de mostarda, não é. A fé do tamanho do grão de mostarda já é uma fé imensa, tá? O pessoal confunde isso aqui que Jesus falou, que o grão de mostarda é pequeno, então a fé pequena é o bastante, não. Ele aqui fala claramente: a sua fé é pequena. Se fosse pelo menos o tamanho do grão de mostarda, no mundo espiritual, uma fé do tamanho do grão de mostarda é algo surreal, porque o grão de mostarda é pequeno, mas é visível. Então você vê coisas poderosas, que como o ar, como todo esse sistema. Eu não sou cientista para falar bem, né? Mas assim, todo esse sistema que segura o nosso planeta, por exemplo. Você vê o planeta de fora, ele é uma bola que nada segura ela, não tem nenhuma linha segurando nenhuma rede segurando o nosso planeta, é uma bola, né? Mas bem encaixada. A força que segura esse universo, planeta, tudo no seu lugar, tudo no seu eixo certo, é invisível. Então, quando Jesus fala do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é pequeno, mas é visível. E ele está falando de uma coisa que é tão pequena que é invisível aos olhos nus. A gente não consegue ver átomos, prótons, íons e aquelas coisas todas que a gente aprendeu na física. A gente consegue ver, mas é isso que sustenta tudo. Amém, pessoal? Está dando para entender o que eu quero dizer? Ou está bugando aí? Está bugando não, né? Amém? Diga amém, Jesus. Irmãos, Jesus então diz para ele assim: ó, você vai fazer, só que esta casta de demônio só sai com oração e jejum. Então eu entendi o seguinte: tem problemas que quem causou esses problemas foram certos tipos de demônios que são cri-cri, irmãos, são complicados, porque não é qualquer oração que vai tirá-lo, não é qualquer oração que vai levar a pessoa a essa vitória, não. Entendeu? Porque ele fala de fé, ele fala: se a sua fé está pequena, se a sua fé fosse um pouquinho maior, você poderia falar para o monte: sai daqui, vai para lá, para o problema ser vencido, a doença ser vencida, você abrir porta financeira. É só ter um pouquinho mais de fé. A fé de vocês é pequena, mas em alguns casos tem casta de demônio que vai te pedir uma coisa a mais, um plus aí na sua vida espiritual. Você vai ter que fazer alguma coisa a mais. Não vai bastar fazer uma campanha, não vai bastar fazer 15 minutos de oração, não vai bastar fazer uma reunião como essa de 1h30, 1h40, 2 horas. Você vai ter que participar de uma vigília, orando. E é para vigília, mas não é para ficar dormindo, não é para ficar de papo furado lá fora aí no banheiro toda hora, de conversa fiada no corredor, não. É realmente ir para a vigília para se consagrar, para buscar a Deus. Você vai ter que passar a noite, e no final dessa noite você vai ter a sua vitória, porque tem caixa de demônios que não basta só ter uma fé, você vai ter que fazer algo a mais. Deu para entender aqui a gravidade? Esse demônio que pegou esse menino, que fez ele ficar lunático, enlouquecido, que fez ele perder o controle motor, que fez ele de vez em quando cair num lado, cair no outro. Esse demônio não é só essa fé que vocês, a fé de vocês está uma pequena, mas mesmo assim, mesmo que você tivesse a fé, tinha que estar consagrado ali. Está dando para entender? Então você é uma pessoa de fé, sua vida está bem, você está prosperando. Você ora, Deus responde. Você ora, o bicho sai todo chamuscado, todo queimado. Quando você ora, suas palavras são fogo consumidor, e o diabo fica desesperado com você. Fogo. E você ora. Mas aí de repente você começa a travar em certas coisas. Você tem que se ligar. Bom, peraí, eu sou de Deus. Eu oro, Deus responde. Eu oro, as coisas acontecem. Deus tem me tirado de cada coisa, me dado cada livramento. Deus tem curado pessoas através da minha vida, me curado quando eu oro. Tantas coisas da minha casa de bom que tem acontecido com as minhas orações. Eu sou uma pessoa de Deus.
Eu sou uma pessoa de fé. Mas tem uma, sabe, tem uma coisa aqui, meu Deus, que eu não consigo. Por mais que eu ore, eu não consigo. O que eu tenho que fazer? Então você vai ter que fazer uma consagração por isso. Você tem que se separar um pouquinho. Você talvez tenha que fazer uma vigília igual Jesus fazia sozinho, orando a noite toda. Amém, pessoal? Igual alguns de nós fazem a noite toda buscando a Deus. Você está com insônia? Talvez é Deus te chamando para orar um pouco mais. De repente essa insônia é só isso. Não é que você está com insônia, é Deus que está falando para você: deixe de ser teimoso, vamos orar. Vai lá para o seu terraço, vai lá para a sua sala, vai para o seu quintal, ora, medita. Se Deus te revelou, escreve, não deixa de escrever, porque, né, a gente esquece a revelação, anota lá para fazer estudo depois, ora mais um pouco, ora, porque esse caso seu não vai sair só com está amarrado, está repreendido, está amarrado, está repreendido, está amarrado. Esse baile funk, essa música, essa funk que você está cantando aí, está amarrado, está repreendido, está amarrado, está repreendido. Não. Esse problema vai ter que ter uma oração séria. Esse problema vai ter que ter tempo de oração. Esse problema vai tirar de você tempo para você se consagrar. Esse problema é um pouco mais sério. Ali tem uma casta. Casta é um conjunto de alguma coisa, né? É uma união, é um grupo. Essa casta, ele não está sozinho, é uma casta. Entendeu? Ele não está sozinho. É um grupo de demônios enviados só para aquilo. Só para aquilo. Só. É uma batalha, irmão. E aí é mais sério um pouquinho a batalha. Amém, Jesus? Aí a coisa, você vai requerer de você uma atitude mais severa, uma atitude mais séria. Pastor, agora eu entendi então. E eu sei o que está acontecendo lá em casa. Então agora eu vou buscar mais. Eu sei o que está acontecendo nas minhas finanças. Então agora eu vou me dedicar aqui sobre isso, em relação a esse problema, eu vou me dedicar. Você vai ver só como vai começar a acontecer. É que a gente está afrouxando. A gente está afrouxando, irmão. A gente está ficando aquele crente de vir à igreja e se demorar um pouquinho, a pessoa já fica nervoso. Algumas reuniões minhas, eu estou aqui, eu vejo tudo, tá? Estou de frente aqui, eu vejo tudo. Quando eu vou falar o amém no final, 5, 6 já levantou, já está lá na porta esperando. A pessoa fala assim: é compromisso. Nem sempre é compromisso. É porque a pessoa acha que demorou demais, que levou 2 horas. Às vezes 2h10, passa um pouquinho, 2h15. Entendeu? Então a pessoa já está igual uma siri na lata já. Se a reunião não acaba. Então quando o pastor falou: irmão, vamos ficar de pé que eu vou terminar a reunião. A pessoa não fica de pé, ela pega tudo e já vai lá para fora. Ela não fica de pé para receber a oração da proteção, a oração final não. Ela já pega tudo e já vai lá para fora. Por quê? Porque ela já está igual um siri na lata já está achando que está demorando demais. Entende? Irmãos, tem caça de demônio que só sai com oração e jejum. E a gente vai fazer isso essa semana. Esse final de mês e o mês de agosto todinho, toda sexta. Eu já comecei hoje. Estou em jejum aqui, tá? Vou sair depois desse culto, mas vou entrar 1h porque 2h tem culto de novo. Então já começamos hoje. Esse propósito. E você pode fazer a mesma coisa na próxima sexta-feira. Traz seu parente doente, enfermo, traz ele na cadeira de rodas, se for o caso. Traz. Se ele não quiser vir, traz a foto dele, a peça de roupa. Traz aquele que está com vício. Entendeu? Traz. Se não puder vir, traz a foto, traz a peça de roupa. Eu não vou dar nada para vocês. Agora, se você quiser fazer o jejum, você faz. Só lembre, né? 1h antes, mais o tempo da reunião, mais o tempo de chegar em casa. Para você, não quer ninguém caindo pela rua, não. Porque passou mal, não. Você tem que ter sabedoria para fazer. Mas eu vou fazer isso aqui. E você está convidado a fazer também, se você puder fazer. Tá bom? Em nome de Jesus. Os pastores têm que fazer. Tem que fazer. Se não fez hoje, na próxima sexta faz. Fez? Fez mesmo? Olha para mim.
Dentro do olho. Tá bom.